O PT e a ilegalidade. 8 anos atrás. Isso aqui está escrito no jusbrasil.com.br. Tá? O PT e a ilegalidade. Não bastasse a tentativa de condicionar o nosso poder legislativo aos movimentos sociais sabiamente enviesados politicamente através do decreto 8.243, o PT se supera ao tentar governar o país confrontando a nossa atual legislação, que, caso levada a cabo, admitiria sequer a existência do PT como partido político. Explico por quê. A Lei 9.096, de 19 de setembro de 95, conhecida como Lei dos Partidos Políticos, traz no artigo 28, inciso 2, a previsão de que, se ficar comprovado que algum partido político está subordinado à entidade ou governo estrangeiro, deve-se cancelar tanto o registro civil como o estatuto do partido. Ocorre que o Partido dos Trabalhadores está evidentemente subordinado ao Foro de São Paulo, instituição criada em 1990 por Fidel Castro e Lula, que tem como objetivo implantar um regime socialista por todo o continente sul-americano. Isso aqui é um artigo, repito, tá? 8 anos atrás, o artigo. Aqui diz que é do Felipe FSP. Tá lá. Nessa época, em virtude da queda do Muro de Berlim, organismos de germinação do socialismo ao redor do mundo tinham perdido força e precisavam se realocar em outro espaço que não o leste europeu. Daí a fundamentação da criação do Foro de São Paulo. Saliente-se aqui que a entidade só leva este nome por ter realizado seu primeiro encontro na cidade de São Paulo, e não porque é brasileiro. O vínculo existente entre o PT e o Foro de São Paulo está explícito não só nas linhas gerais do Partido dos Trabalhadores, mas também em documentos oficiais emitidos pelo Foro, que a partir de agora serão observados. Nós estamos falando 8 anos depois, né? O Foro de São Paulo vai ser em Brasília, na cara de todo mundo, com a presença do Lula. O primeiro documento de grande relevância que se faz necessário para a compreensão dessa subordinação são as resoluções do terceiro Congresso do PT, datadas de 2007, na página 130, parágrafo 5º, o texto não fornece margem para dúvida, expondo que, abre aspas, o PT seguiu dando prioridade ao Foro de São Paulo, fecha aspas. Ou seja, obedecendo às diretrizes normativas de uma entidade estrangeira, algo claramente ilegal, conforme explicado anteriormente. Além desse trecho, na verdade é desse, né, para trás, né? Desse trecho, ressalta a importância das atribuições, funcionamento e plano de trabalho da Secretaria de Relações Internacionais do Foro, inicialmente descritas na página 143. No item 3 consta que o PT deve, abre aspas, acompanhar os organismos internacionais que reúnem partidos políticos, com destaque para o Foro de São Paulo. Mais uma vez expondo a clara vinculação existente entre os institutos. Registre-se ainda um trecho da página 145, parágrafo 3º, que nos diz que o PT é o encarregado de manter a Secretaria Executiva do Foro de São Paulo, demonstrando mais uma vez a ligação existente entre o Partido dos Trabalhadores e o Foro de São Paulo. Como se não fosse suficiente, toda esta declaração do PT, em suas resoluções, no próprio endereço virtual do partido, acessando a aba Secretarias, Relações Internacionais, parágrafo 2º, o leitor poderá ver, além de uma ratificação de que o partido trabalha na Secretaria Executiva do Foro de São Paulo, evidentemente subordinada às diretrizes por este emanadas. 8 anos atrás esse artigo, tá? Que o PT desenvolve e mantém vínculos com partidos amigos e organizações partidárias internacionais, dá suporte a atividades internacionais de outras secretarias do partido e ao funcionamento dos núcleos do PT no exterior. Núcleo do PT no exterior. Né? Clara alusão ao Foro e aos seus participantes, dentre eles Hugo Chávez, Evo Morales, Fidel Castro, ou seja, pessoas de destaque no comando das esquerdas sul-americanas.
Deve-se ter conhecimento também da declaração final do Foro de São Paulo, datada de 4 de julho de 2013, emitida após o 19º encontro do Foro de São Paulo, que em seu parágrafo 20 nos diz que a organização almeja, entre outros objetivos, abre aspas, a construção de uma sociedade verdadeiramente socialista. Lendo todo o documento, o leitor perceberá que a implantação de tal sociedade é em toda a América do Sul e que esta deve reunir as principais lideranças de esquerda nela inseridas. Conforme o que foi dito acima, podemos concluir que o PT está subordinado a uma entidade estrangeira, o Foro de São Paulo, e que o partido tem como um de seus objetivos implantar o socialismo no Brasil e cooperar com qualquer outra liderança internacional que tenha o mesmo objetivo. Por exemplo, Farc, né? E companhia. Cabe ao leitor refletir se o Partido dos Trabalhadores é legal ou não e se seus fins são os desejados pela sociedade brasileira. Primeira vez que eu estou lendo esse artigo, tá? Eu não sei nem quem é o autor, eu só sabia da existência dessa lei, da ilegalidade do Partido dos Trabalhadores, mas não conhecia esse texto aqui. Fala-se então de cancelar o registro do PT, e eu me lembro de que várias pessoas falavam assim, mas vai fazer o quê? Ué, fazer o quê? Cumprir a lei, né? Mas quando o Brasil estava lá, podendo cumprir a lei no poder, não quis. Né? Flávio Bolsonaro não quer cumprir a lei, né? Está lá como senador, não quer cumprir, ninguém falou sobre isso. E no futuro, né, as pessoas olharão para trás e falarão assim, mas pelo amor de Deus, estava escrito lá, Olavo avisou. Os alunos do Olavo avisaram. Por que os caras não fizeram? É a pergunta que todo mundo vai se fazer no futuro. Por que depois de tanto aviso, ninguém fez nada? Porque é a mesma coisa, né? Você vai encontrar textos das pessoas alertando sobre Hitler, sobre Stalin, sobre a ação dos comunistas. E quando você olha ali num livrinho, né? Você está lendo um livro, você fica se perguntando, por que ninguém fez nada? E não é que sempre os tiranos conseguiram ter êxitos. Nós sabemos dos tiranos que tiveram êxitos. Né? Mas há aqueles que, iniciando o seu papel de tirania, foram derrubados. Muitos na história da humanidade, diga-se de passagem. E no Brasil, não é que o Brasil está mergulhando, o Brasil mergulhou de cabeça no mar do comunismo. Hoje o Brasil é um mar socialista, é um mar de marxistas.